Já tirou só uns pedaços. Hum? Deixa uma cepinha, só tirou uns pedacinhos só. Boa noite, pessoal. Hoje a live é sobre hipotiroidismo com a doutora Cristina Fará. Ela é endocrinologista e especialista em low carb. E aí vamos falar sobre essa situação do hipotiroidismo, né? Essa doença, né? Que nos acomete em muitas pessoas, né? E vamos tirar as principais dúvidas, vamos falar sobre o emagrecimento com o hipotireoidismo, né, que dificulta um pouco, mas não é um impeditivo. Tem muita gente que emagrece mesmo com hipotireoidismo. Oi, Lúcia. Oi, Leila. Tá me ouvindo bem? Me dá um joinha aí. O som tá bom? Estão me ouvindo, gente? Tá bom o som? Ó, a doutora já entrou. Vamos guardar. Olá, tudo bem? Oi, doutora. Tudo bom, Jô? Tudo, e você? Tudo bem, tudo bom. Muito frio por aí? É, um pouquinho. Eu tô no Rio, você tá onde? Eu tô em São Paulo. É, eu tô no Rio, mas não tô na capital, tô em Maricá. Vim pra cá hoje, mó friaca, Nossa, aqui tá muito frio. e aqui tá chovendo também. Ah, que bom, né? Aí, Tá muito aí, seco. aí fica mais frio também, né? É verdade, é verdade. Então, doutor, eu quero te agradecer desde já, né? Porque depois a gente se empolga e a live às vezes derruba a gente antes dos agradecimentos, né? Ah, imagina, é uma honra. Então, eu quero te agradecer pela disponibilidade, tá? É uma honra, imagina. Eu que agradeço a oportunidade. Esse assunto é muito pertinente, né? Tem muitas situações assim de hipotireoidismo. Eu mesmo estou com uma suspeita de subclínica. Hoje mesmo eu fiz uma ultra da tireoide. Pela ultra tá tudo normal, né? Mas eu já estou tomando um remedinho, aquela dosagem bem pequenininha. Uhum, a levotiroxina. Isso, tomando de 25 metade. E para ver se eu me sinto melhor, né? Para ver se melhora alguns sintomas. Então, É, assim, são ver pelos... situações bem distintas, né? Tem gente que tem uns sintomas, tem gente que não tem, e às vezes a pessoa nem sabe, né, doutora, que tem. Hoje em dia a gente faz muito mais diagnóstico em pacientes meio que sem querer, né? Com muito pouco sintoma, porque acaba pegando no exame e tal. Dificilmente hoje a gente pega um hipotireoidismo grave no consultório, paciente cheio de sintomas. É bem mais raro do que quando eu me formei, por exemplo. Você está me ouvindo? Eu estou sem Tô, fone. tô, Ah, então tá bom. tô ouvindo bem. Legal. Vamos ver se o pessoal tem dúvidas aí sobre hipotireoidismo, dieta low carb, tudo mais. Então fala sobre o que é o hipotireoidismo e a diferença do Hashimoto, né, e do outro hipotireoidismo que eu só conheço como hipotireoidismo. Uhum. Bom, o hipotireoidismo é uma condição onde você tem uma hipofunção, ou seja, uma função a menos da tireoide, ou seja, ela não está dando conta do recado de produzir a quantidade de hormônio tireoidiano que ela deveria, falando assim grosseiramente, mas a gente também pode ter uma deficiência de conversão de T4 em T3 na periferia,
já é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas que também pode dar sintoma de hipotireoidismo, tendo em vista que o hormônio ativo é o T3. Então não adianta eu ter um monte de T4 e não ter T3. Algumas pessoas têm dificuldade nessa conversão, mas o hipotireoidismo clássico que a gente conhece é quando a tireoide não está dando conta do recado, né? Bom, o Hashimoto é a causa mais comum do hipotireoidismo. Ele é de origem autoimune, então Uhum. os anticorpos aparecem na gente, e aí depois a gente pode até voltar a falar sobre isso, porque tem a ver com dieta. E aí eles, Ah, digamos assim, atacam a tireoide e ela vai perdendo um pouco da sua função. Então, o Hashimoto é a causa mais comum, que é a tireoidite autoimune. Outra causa de hipotireoidismo é uma glândula pequena. Ela nasceu pequena, nasceu atrófica. Então, você dosa os anticorpos do paciente, eles estão negativos e tem um hipotireoidismo clássico. Aí você vai fazer um ultrassom, uma glândulazinha de 4 centímetros cúbicos. Uma glândula normal tem de 6 até 15 centímetros cúbicos. Então, uma glândula hum, pequenininha também é uma causa de hipotiroidismo. Essas uhum. são as causas mais comuns. É, as outras causas, tem mais duas, pelo menos, que me ocorrem, mas são causas raras, que eu acho que talvez vá mais confundir o pessoal do que ajudar. Uhum, uhum. Tá bom, Essas daí entendi. são mais de 98% dos diagnósticos. É. O que eu escuto mais é o Hashimoto. Sim, é a causa mais comum. Então, aí o Hashimoto, então se ela é autoimune, não tem remissão, né? Como é que é? Então, bom, até onde eu sei, não tem nenhum estudo com excelente nível que possa, ao pé da letra, comprovar isso que eu vou falar. Mas Hum. pensa-se que o glúten tem uma importância na Hum. questão da autoimunidade. Assim, vou explicar. Tem um percentual grande até da população, cerca de 30% das pessoas, que tem um fenômeno chamado leaky gut, que Uhum. traduzindo significa intestino permeável, quando entra em Uhum. contato com o glúten, né? Então as nossas célulazinhas do intestino, elas têm que ficar grudadinhas. Algumas pessoas, na presença do glúten, a célula dá uma desgrudadinha. E aí a gente começa a ser exposto a comida que está passando no nosso intestino, que a gente não deveria ser exposto a ela, ela deveria passar reto. Uhum. Quando a gente é exposto a ela, ela funciona como o que a gente chama de antígeno, ou seja, o corpo começa a produzir anticorpo contra aquela coisa que é um corpo estranho. Né? Então, Uhum. a comida é um corpo estranho, ela não deveria entrar em contato com o nosso sangue. Mas através Uhum. do leaky gut, que vem pelo contato com o glúten, começa-se a produzir, então, anticorpos, e isso pode piorar todas as doenças autoimunes, não só o Hashimoto, qualquer doença autoimune. Então, esse é um dos mecanismos postulados para o qual você pode ter melhora. Com a dieta, você pode ter melhora da autoimunidade. Hum. Entendi. Se melhora a dieta, aí assim, a agressão diminui. É como É, se. como se a formação de autoanticorpos diminuísse. E aí você tem teoricamente, né, teoricamente, uma Uhum. destruição mais lenta e progressiva da glândula, não uma destruição mais rápida. Os títulos de anticorpos, os números de anticorpos tendem a baixar. Hum, entendi. Interessante. Porque as pessoas se conformam nessa situação a minha é Hashimoto, não tem jeito, né? Como se não tivesse nada para ser feito além de tomar o comprimido. Eu acho que muita gente não sabe, Jo. Esse é um assunto pouco difundido. Eu acho que a maior Uhum. parte das pessoas não sabem disso, até por isso que não se animam a mudar a dieta, tal, porque realmente não tem conhecimento desse fenômeno. Eu acho que a maior parte não é porque não quer fazer a dieta, é porque não sabe mesmo.
Uhum, uhum. É a falta de divulgação, né? Mas é um assunto muito importante, porque tem muita gente que tem esse negócio, gente. Sim, Hashimoto é muito comum. Eu tenho gente na família que Nódulo tem. tireoide, Hashimoto, nódulo, por exemplo, metade da população tem, É mesmo? com certeza. E não sabe. É que nódulo, a chance de você nascer e morrer com ele e não ter nenhum problema é grande. Às vezes é até bom não saber que Hum, tem, porque às vezes gera cirurgias desnecessárias. É, realmente, mais da metade da população tem nódulo, mas assim, câncer está presente em menos de 10% desses nódulos, né? Então, tá. é um câncer relativamente comum dentre todos os que nós temos na humanidade, mas assim, nem 10% dos nódulos de tireoide são malignos. Tá. Entendi, entendi. E, doutora, quais são os sintomas principais de quem tem hipotiroidismo? Por exemplo, pessoa que não sabe que tem hipotiroidismo, mas quais são os sintomas principais que ela tem, as queixas que ela tem, que levam ao médico suspeitar do hipo? Ó, eu vou falar alguns, assim, é muito difuso. Tem muito sintoma, a combinação entre eles, o joguinho de sintomas que cada um tem é muito diferente de uma pessoa para outra. E ainda tem um probleminha que esses sintomas que eu vou falar, eles são muito presentes também em qualquer outra situação, tipo gente com criança pequena, que tem uma vida muito atribulada, quem está trabalhando muito, quem está passando por uma situação difícil de acomodar mentalmente, tipo, sei lá, troca de emprego. Então, se confunde muito os sintomas, mas assim, alguns clássicos, né? Um cansaço acima do normal, aquele corpo que não reage, você sabe que você tem que levantar, fazer as coisas, mas aquele corpo que não reage. Edema, que significa inchaço, né? Nas pernas, você põe o dedo assim e faz o que a gente chama Uhum. de cacifo, né? Que fica lá, né? A marquinha do dedão. Que mais? O intestino que não funciona, o cabelo que cai, a menstruação que fica bagunçada. Um muito interessante, que é legal todo mundo saber, o colesterol pode subir consideravelmente. Nas situações de hipotireoidismo, o colesterol pode subir muito. Só lembrar, o edema, o inchaço, ele não fica tanto a marca no hipotireoidismo. Não é igual quando, por exemplo, a pessoa tem insuficiência cardíaca, aquelas pessoas que têm aquelas pernas inchadas. Aí você enfia, o dedo vai lá no fundo. O hipotireoidismo, Uhum. ele faz uma marquinha leve. Até isso é um diferencial para saber, né? Se é hipotireoidismo. Hum. Que mais? Que é bem comum. Uma Pele seca. pele seca, é bem comum. Uma dificuldade de perder peso, como eu perdia anteriormente, agora não consigo perder peso com a mesma facilidade, sonolência, desânimo. Essa questão do colesterol, Ah, ela é e o bem. frio? O O frio frio. excessivo, né? Então, a pessoa que tem. Eu sempre acho que eu tô com hipotiroidismo descompensado. Eu vivo com frio. O meu dosei faz pouco tempo, não está descompensado, mas se isso daqui não é excesso de frio, sei lá o que é. Mas assim, as pessoas com hipotiroidismo tendem a ter muito frio. Mas é porque você é magrinha. Quem é magrinho sente mais frio. Eu sei que eu me sinto sempre. Acho que eu deveria morar no Rio. Eu me sinto sempre no Polo Norte aqui. Então, eu tenho alguns sintomas desses. Eu tenho a pele muito seca, extremamente Unha, seca. né? A gente esqueceu de falar, a unha quebradiça. Então, minha unha quebrava muito, muito, muito. Eu fiquei muito tempo sem ter unha grande, muito tempo. E uma vez eu fui no cardiologista do meu marido, acompanhando meu marido, né? E ele olhou para mim, eu não estava me consultando. Eu não sei o que que eu falei, que ele olhou para mim e falou assim: Você tem a tireoide preguiçosa. Aí eu, como assim, tireoide preguiçosa? E eu já vinha fazendo um acompanhamento, porque eu já tinha dado uma alteraçãozinha lá, eu já estava indo no endocrinologista e ele sempre dizia que estava tudo bem.
Aí eu, como assim preguiçosa? Aí ele começou a falar, perda de cabelo, dificuldade de emagrecer. Olha só, na minha cara, dizendo que eu tinha dificuldade de emagrecer, você não perguntei nada. Tá me chamando de gorda? Não, mas você eu não diria, olhando assim, pela câmera, eu não diria, não. Mas tudo bem, Não, mas isso você já tem melhorado tempo. muito. Já tem tempo. Eu emagreci 20 quilos. Essa que você está vendo aqui já emagreceu 20 quilos. Aí eu fiquei bolada com ele, sabe? Ele foi falando, não sei o quê. Só que para cada motivo dele, né, cada sintoma, eu dava um motivo. Não, perda de cabelo, na minha família todo mundo tem calvície. Não, quem disse que eu tenho dificuldade para perder peso? Perdi 2 quilos. Aí eu fui rebatendo aquilo, né? Eu fui me dando uma. Mas só que eu saí. Aí eu falei assim, eu tenho acompanhamento com o doutor Galvão, que eles se conheciam, né? Uhum. Aí ele, tá, eu conheço o Galvão, tá. Mas esses endocrinologistas nem todos sabem, não. Eu falei, como assim, gente? É o endocrinologista que tem que saber da tireoide, nem o cardiologista, não. Aí fiquei bem mal da vida com ele. Mas fui lá no meu, né? Fui lá no meu. Aí eu falei assim, doutor, o fulano disse que eu tô com tireoide preguiçosa. Que história é essa? Aí ele ficou me olhando assim, Cristina, ele ficou me olhando. Ele, pode ser. Pediu os exames. Pediu, mas não chegou a nenhuma conclusão. Naquela época ele não chegou, porque pelo exame era normal. Não tinha nada no exame. Então, é que tem uma dificuldadezinha da gente estabelecer o diagnóstico, porque às vezes o exame não ajuda. Às vezes não é possível você afirmar o hipotireoidismo através dos exames. Às vezes você tem que supor que a pessoa tem hipotireoidismo através dos sintomas. E tem uma confusão que a Sociedade Brasileira de Tiroidologia não valida muito isso. Então, essa notícia não se espalha também entre os endocrinologistas. Ou quando se espalha, é visto com preconceito, porque não é uma posição oficial, né? Então, por exemplo, falando aí de um exemplo do que eu estou querendo dizer. Às vezes você tem um paciente, vou montar hipoteticamente na minha cabeça, que está perdendo desempenho no trabalho, que está excessivamente cansado, não se concentra, cabelo esquisito, intestino que não funciona, colesterol alto, não consigo perder peso de jeito nenhum, vamos supor. Aí você faz o T4 livre, o TSH, tudo normal, até o T3, às vezes normal. Às vezes é falta de pedir o T3, porque muitos endocrinologistas não pedem T3 livre, mas às vezes até eles mesmos podem vir normais e a pessoa não tem no sangue, né? Normais no sangue. E a pessoa não tem uma boa conversão periférica do T4 no T3. Ela tem algum problema na periferia que também pode ser causado pela má alimentação. Ou seja, a gente fica inflamado pela má alimentação. A gente fica como se estivesse inflamado. E aí essa conversão é ruim. E aí você dá T3 para a pessoa e ela começa a melhorar. É que não adianta também dar só T3, né? Tem que corrigir todo o estilo de vida, fazer atividade física, mudar a alimentação. Mas aquela pessoa estava numa situação de hipotireoidismo que não era possível afirmar laboratorialmente. Então, muitos desses casos acabam passando e as pessoas sofrem e não conseguem ajuda, assim, digamos. Então, nesse caso, o médico tem que contar com o que o paciente está falando, né? Com o sintoma dele, né? Não somente com o exame. Exato. Às vezes o T3 e o T3 livre ajudam, mas sim, o médico tem que valorizar mais o sintoma até do que o quadro laboratorial. E tem um outro complicador que é assim, é dureza mesmo. Quando a gente faz uma dieta low carb certinha, o T3 cai e ele fica baixo. Aí você fica achando que está faltando T3. Mas nesses casos, na maior parte das vezes, não é. É porque se você não come muito carboidrato e come direitinho, faz um low carb com comida de verdade e realmente low carb, a necessidade que o corpo tem de utilizar T3, ela é menor. Então, quer dizer, não vai produzir, não é porque você está doente, é porque não vai precisar de tanto T3. Olha só, que Não coisa. tem tanto carboidrato para metabolizar. Então, não é raro
você pegar um paciente que faz low carb direitinho, o T3 está baixo. Só que ele não tem sintoma de dificuldade nenhuma, Não só tem tá baixo. sintoma. Só tá baixo lá, laboratorialmente falando, porque não tem necessidade de produzir tanto T3. Uhum. Mas é possível um médico ler esse exame e querer passar um hormônio para ela, passar o T3 para ela, sem ter sintoma? É que assim, ó, sintoma de hipotireoidismo é essa dificuldade que eu tava dizendo, né? Quem não tem? Imagina, se eu começar a listar. Imagina a cena, se eu começar a listar. Cabelo que não cresce ou que cai, unha que quebra, cansaço, falta de memória, Como você falou, né? É a vida da intestino mulher, que né? não funciona. Eu duvido que eu vou falar essa lista para alguém e alguém não vai dizer que tenha pelo menos alguns desses sintomas. Por exemplo, falta de memória. Na minha opinião, isso está lastrado, mas tem um grande causador que não é o hipotireoidismo, que é excesso de estímulo externo, né? A gente está muito necessitado do celular, muito apegado ao celular. E isso diminui a nossa presença. A gente tá, mas não tá, né? Uhum, uhum. Isso tem várias consequências e, na minha opinião, é muito ruim. Por quê? Essa falta de presença, você não se concentra em nada. Então, como é que vai ter memória de um negócio que você nem estava presente, né? E Nossa, outra que gera profundo isso. e gera uma urgência para tudo, né? Esse uso excessivo do celular, você está sempre numa urgência. Então, gera ansiedade e gera falta de atenção. Então, dificilmente em 10 pessoas você não vai encontrar, sei lá, umas 5 que estão assim. Então, triar da onde vem esse sintoma direitinho não é muito fácil. Então, eu tinha também o intestino muito preso, só que a maioria desses sintomas foram corrigidos com a low carb, né? Meu Ah, intestino tem 4 anos que eu faço low carb e meu intestino ficou bom, tal, meu cabelo melhorou bastante. Só que aconteceu uma coisa que meus colesterol subiu, mas que também é comum na low carb, né? Porque a gente come mais gordura saturada. Então, é, eu é fico tranquila. assim, as fontes que nós temos de colesterol no sangue, elas vêm de dois lugares. Preponderantemente o que a gente produz e também o que a gente come. O que a gente produz é determinado pela nossa genética. E o que Uhum, a gente come pelo que a gente come. Mas a fonte dietética, ela também modula o que a gente produz. Quando eu estou comendo mais, eu tendo a produzir menos, o que dá um equilíbrio no sangue. No uhum. entanto, não é raro subir o colesterol. O meu também subiu com low carb. Subiu tudo, subiu o LDL, que é o dito colesterol ruim, e subiu o HDL também, e o triglicérides, como de todo mundo que faz low carb, despencou, Despencou. né? Uhum. Só que esse colesterol alto ou mais alto que as pessoas têm quando fazem low carb tem que ser bem avaliado. Ele não pode ser avaliado isoladamente. Então, nós temos algumas ferramentas para saber se esse colesterol um pouco mais alto é problemático ou não. Essas ferramentas é avaliar o risco cardiovascular do paciente. Por exemplo, voltando um pouquinho, é necessário dar um passinho para trás, não falar ainda de risco cardiovascular. Vamos falar do colesterol em si, porque senão eu pensei aqui que eu vou mais confundir o povo do que explicar. O LDL, que é o dito colesterol ruim, ele é ruim quando ele é pequeno e denso. A partícula é pequena e densa, não quando ela é Uhum. grandona. Quando ela é um fusquinha, quando ela é um ônibus, ela não vai empacar em nenhum buraquinho. Mas quando ela é um fusquinha, ela vai empacar e formar placa e tudo mais. Então, na dieta low carb com comida de verdade, raramente, dificilmente você vai piorar o LDL. Na verdade, você vai melhorar o LDL, né? Uhum. Então, você pode ter mais partículas, mas elas serão
preponderantemente um ônibus, não um fusquinha. Nos Estados Unidos, é possível dosar o subtipo do LDL. Aqui ainda não Aqui é. não. Mas, se você fizer a dosagem de apolipoproteína 1 e B, você tem uma noção indireta disso. Então, a gente usa isso como recurso para avaliar a qualidade desse colesterol que subiu. E também a gente tem outros recursos para avaliar o risco cardiovascular, aí sim, né? Falando de risco, que são outros marcadores, como por exemplo a LPAzinha, que é um exame, a PCR ultrassensível, a homocisteína, ultrassom de carótidas e até um exame mais sofisticado chamado score de cálcio. Por que eu estou falando de risco cardiovascular? Porque o colesterol mais alto, ele não representa um risco em pessoas que têm risco cardiovascular baixo. Você não vai dar estatina, por exemplo, para uma pessoa que tem colesterol alto, mas que tem um risco cardiovascular, vamos supor, de chance de ter infarto ou um AVC nos próximos 10 anos de 3%. Aí você vai dar uma estatina, vai baixar de 3 para 2,4%. E você vai ficar com uma chance de 10% de ter efeito colateral. Os principais são afetar a questão de dores musculares, de glicemia subir e da memória. São os três principais da estatina. Então, nem tudo é ruim nessa questão da subida do colesterol. Mas não é tão raro, realmente, o colesterol subir na dieta low carb pelo consumo maior de carne, de iogurte, de ovo, de queijo. Né? Quando a gente descobre que pode comer torresmo, né? Que pode comer costela de porco. Exato. E aí tira o azeite, tira os óleos vegetais, soja, milho, canola, que são inflamatórios, são cheios de ômega 6, mas, no entanto, não sobem o colesterol. E aí começa a comer manteiga, banha de porco, e sobe mesmo, né? Mas também a gente não possa modular um pouco a nossa dieta, né? Então, se eu tô com o colesterol alto, lá nas alturas, comendo banha de porco, manteiga, eu penso que não custa nada a gente também começar a usar azeite. Maneirar, né? Cortes mais magros de carne ou peixe, do que ficar insistindo em comer muita carne gorda, manteiga, banha de porco. Não acho que seja uma postura adequada se seu colesterol está muito alto, você ficar fazendo uso dessas coisas numa quantidade grande, né? Mas o que você chama de muito alto? Vamos supor assim, um LDL de 300. É um colesterol bem alto. Não estou dizendo assim de uns 150 de LDL, mas um LDL de 300 já é um colesterol alto, quase que 3 vezes aí a média da população. Não, realmente faz sentido. Faz sentido maneirar. Cai, se você muda o estilo da dieta low carb para uma dieta não tão low carb high fat, ele cai. Né? Recentemente eu tive um paciente, tem um paciente, né, com diabetes tipo 1, que por ficar em casa, né, na pandemia, eita, apagou? Aconteceu? Não. Não? Não, tá normal. Tá Tá normal. normal? Não sei, não, pronto, voltou. Ele, por ficar em casa, começou a comer mais, e como ele é bem certinho na dieta, ele começou a comer mais de ovo e queijo. Muito ovo, muito queijo. Ele já tem. É muito prático isso, né? E ele gosta bastante, é criança, né? Criança com diabetes tipo 1. Faz low carb por causa disso, e faz bem certinho. O low carb dele é a low carb do protocolo do Dr. Burstein, que aliás é a low carb que eu acho que todo diabético devia fazer, principalmente tipo 1. Que é quem tiver curiosidade, vale muito a pena ler o livro Diabetes Solution, do Dr. Burstein, né? Escreve Diabetes Solution, né? Diabetes Solution.
O autor é Richard K. Bernstein. No meu Instagram deve ter foto desse livro, eu publico sempre sobre esse assunto. Então, ele começou a comer muito queijo, muito ovo, e o colesterol dele, que já é geneticamente alto, porque ele tem na família, ele sempre teve colesterol alto, foi lá para as alturas. Mas agora eu já vi o primeiro exame dele depois da correção da dieta, que eu falei com a mãe dele para fazer uns omeletinhos de clara, né? Hoje em dia a gente tem as claras pasteurizadas naquelas embalagens longa-vida. Ensinei ela a fazer alguns recheios para omelete de claras que ficam gostosos. A gente acertou a insulina dele para que ele pudesse comer um pouco mais de fruta no lugar de tanto queijo. E também trocasse um pouquinho a natureza do queijo para um queijo não tão gordo, se bem que aí também implica em aumentar um pouquinho a insulina, porque magro libera um pouco mais, requer mais insulina. Enfim, já deu uma queda aí, se eu não tô esquecida. Ai, ai. Mas eu acho que já foi algo em torno de quase uns 80 pontos no LDL dele. Começou a comer mais peixe também, mais azeite de oliva, não tanta manteiga. Se não me engano, caiu pelo menos uns 80 pontos no LDL dele. Bem expressivo o resultado. E a dieta com tanta qualidade quanto, né? Sim, começou a comer peixe, azeite, omelete de claras, as frutinhas, kiwi, damasco, pêssego, tudo bem, não são frutas tão low carb, mas aí tem que ajustar a insulina dele, né? Fruta low carb mesmo é abacate, coco, maracujá, amora, framboesa, mirtilo, morango, são as frutas vermelhas, né? Doutora, e o hipotireoidismo realmente atrapalha o emagrecimento? Sim, Ou atrapalha. faz engordar? Não sei se é a mesma coisa. Porque muita gente fala, eu engordei por causa da tireoide. A culpa é da tireoide, tudo é culpa da tireoide. Olha, eu vou te falar que tem uma coisa curiosa. Ele se manifesta nas pessoas de maneiras tão diferentes. Tem pessoa, já aconteceu mais de uma vez no meu consultório, eu acho que umas 3, pelo menos, que eu me lembro, de a pessoa ir lá por algum motivo, e aí eu pedi um TSH, e quando a pessoa volta, o TSH está em 100. É um hipotireoidismo muito intenso, 100 é muito alto. E a pessoa não tem sintoma nenhum, não ganhou 100 gramas. E tem pessoas que aparecem lá com um TSH de 7. 7 é um hipotireoidismo vagabundo. E você vai ver, o colesterol da pessoa era sempre bom, agora tá alto. A pessoa fala, ai, doutora, eu não sei de onde veio esses 2 quilos. Não mudou nada na minha vida, não mudou nada e apareceu esses 2 quilos e não quer ir embora. Então, isso provavelmente é sintoma de hipotireoidismo. Não é que ele leva à obesidade, né? Não é porque assim, eu tô com IMC de 30 porque eu tenho hipotireoidismo, mas sim, ele pode levar a ganho de peso, sim. Mas o que eu vejo é um monte de gente com IMC de 30, de 35, dizendo que a culpa é da tireoide. Ela não tireoide consegue, não fala, né? Ela não pode nem se defender. Coitada, ela não tem todo esse poder, não. O bolo e o macarrão têm um poder maior que o dela. Mas é que é um problema, Jô, que assim, os nossos bisavós, eles não tinham muita chance de ficar obeso. Porque na história da humanidade, a fome é muito mais presente do que a fartura. Então, vamos supor assim, século XIX para trás, o histórico da população é de fome, não é de fartura. Né? As pessoas não tinham chance de ficar obesas, uma porque não tinha comida suficiente. E o outro grande motivo é que não tinha comida processada. As pessoas comiam comida, né? Elas comiam comida. Então, é que deve ter muita gente jovem, talvez, aqui nos assistindo,
Eu não sou tão jovem assim, já estou com 44. E eu também vim de uma cidade muito pequena do interior, que tinha muito pouco acesso a tudo, né? Eu brinco que eu fui conhecer tênis Nike com 18 anos de idade. Eu nem sabia que existia. Então, a gente, para tomar Coca-Cola, tinha que levar a garrafa de vidro, pegar uma filinha lá no supermercado. Não era filona porque a cidade era muito pequena, mas trocar o engradado, trocar o engradado. Se tivesse sobremesa, só se minha mãe fizesse, porque não tinha loja de bolo. Tinha a sorveteria do Miguel, era a única sorveteria que tinha na cidade. Que mais? Nossa, eu lembro que quando ganhava um saco de balachita, só faltava dormir em cima do saco para os irmãos não descobrirem que você ganhou um saco de balachita. Então, assim, não tinha facilidade de comida processada, era difícil a gente conseguir engordar, né? Uhum. Hoje, assim, virou ao contrário. Se você não se proteger, se você não tiver uma atitude ativa, o seu destino é engordar. Né? Então, agora, eu atendi uma paciente. É a sentença dessa geração, né? Nossa, Exato. pai. Então, depois de 1970, mais ou menos, para frente, a comida processada invadiu de tal maneira que, assim, você vai num corredor de shopping, você tromba com o brigadeiro gourmet, com os churros, com 5 opções de recheio, aí depois vem a pipoca gourmet, tudo num corredor só. Tudo virou gourmet. Exato. Tudo tem o mesmo gosto, mas acrescentou gourmet para te estimular a experimentar. Ai, vamos comer esse brigadeiro. É o mesmo brigadeiro, gente, de sempre. Só que ele ganhou um nome novo, uma roupa nova e te estimula a ir lá experimentar e viciar mais um pouco. Então, quando você tem um excesso de estímulo, precisa ter muito, vamos dizer assim, você tem que ser uma pessoa desconfiada. Se eu sou uma pessoa desconfiada, eu não preciso ter conhecimento na área. Mas se eu sou uma pessoa desconfiada, eu falo, eu nunca via essas coisas na minha vida. Agora elas começaram a aparecer toda vez que eu vou em qualquer lugar. Será que vai ser a mesma vida que eu tinha se eu começar a me render a isso? Será que se eu começar, toda vez que eu vou no shopping, eu pego umas 2 coisas dessas, será que eu vou ser igual eu sou agora? Uhum. É tão fácil de perceber, É mas um bom raciocínio, né? tem que ter a pulga atrás da orelha. Por exemplo, agora na pandemia. Eu saía com a barriguinha cheia, depois eu comia 1 hora da tarde, depois eu comia 8 horas da noite, porque eu não ficava no escritório comendo, vamos supor. Agora eu estou em home office. Então, aqui no condomínio vem, né? Tô dando exemplo de vida real. No grupo de WhatsApp do condomínio, todo dia alguém posta uma novidade que descobriu. Um bolo, um pão. E aí eu acho super bacana, eu entro na lista, porque eles vão me trazer em casa. Então, agora, quando eu estou trabalhando, na minha mesa tem sempre uma novidade. Será que eu vou ser a mesma pessoa? Eu vou sair da pandemia com o peso que eu entrei? Qual é a Com chance? certeza não. Eu falo que é uma inocência. Eu falo que é uma inocência. Você acha que vai dar o mesmo resultado? Não tem como. Impossível, né? É inocente, a gente cai que nem um patinho nessas coisas. Eu prefiro o paciente que fala assim. Não é que eu prefiro, não prefiro. A minha missão é ajudar as pessoas. Não, assim, eu fico menos preocupada corrigindo. Eu fico menos preocupada que o paciente fala assim, doutor, eu sei porque eu engordei na pandemia. Eu chutei o pau da barraca, era gostoso ficar em casa pedindo iFood para cima e para baixo. Eu não tenho filho pequeno, então eu e minha esposa, a gente ficava pedindo todo dia comida boa. E por isso que eu tô aqui. Eu fico menos preocupada, porque a questão... A pessoa mais sincera, né? Não é nem sinceridade, é ignorância. A ignorância que eu digo no bom sentido, não estou xingando ninguém. A ignorância nos termos de ignorar. Sabe quando você é levado pela maré e ignora o porquê que você chegou lá? Isso me preocupa. Então, a gente tem que fazer um trabalho de descortinar, digamos assim, de desvendar para a pessoa o que aconteceu. Sim, E sair da sim. inocência, né? É verdade. É verdade. Então você acha que ele atrapalha um pouco, mas ele não é
esse... E não é causa de obesidade, mas sim, atrapalha a perda de peso, leva a ganho de peso. A minha prima comentou aqui que ela tem hipotireoidismo e ela é magrinha. Minha prima é magrinha, magrinha, magrinha. E ela descobriu porque ela ganhou 2 quilos. Sem, como você falou, não fiz nada e esses 2 quilos apareceram aqui e eu não consegui perder. E aí ela descobriu que estava com hipotireoidismo. Ela é uma pessoa que tem essa propriedade benéfica de ter uma pulguinha atrás da orelha. Porque imagina quantas pessoas não ganhariam 2 quilos e não associariam. Não, a gente nem percebe, doutora. Eu costumo contar que eu tomei um susto quando eu nunca gostei de me pesar, né? Não gostava de. Eu me pesava uma vez por ano no exame ginecológico. Mas sério, E aí, porque assim você é magra, né? não, então, eu fui gordinha na infância, aí depois emagreci sem fazer nada, né? Na adolescência espichei, emagreci, fiquei bem magra, casei bem magra. Tive meus filhos, continuei magra. Mas depois dos 30 eu comecei a engordar um pouquinho, engordar um pouquinho. Depois dos 40, eu tô com 49. Depois dos 40 eu fui engordando um pouquinho mais. Mas é aquela coisa bem gradativa que você não vai perceber, você não percebe. E como que foi Então, assim, o seu todo contato? ano eu engordava 1 quilo. E a doutora não falava nada, achava normal, né? Ah, 1 quilo, ela nem, às vezes ela nem comentava, ela só botava lá na minha ficha, 1 quilo, 1 quilo. Aí eu Mas perdi meu o pai, TSH subiu? subitamente. Hã? O seu TSH chegou a subir ou é aquele tipo de hipotireoidismo que a gente não consegue comprovar com o exame laboratorial? Não, então, sempre normal. O TSH sempre normal. Inclusive agora que você está tomando a levotiroxina, ele não alterou. Não alterou. Foi o. Agora eu não lembro se foi o T3 ou o T4. Um dos dois aí que deu alterado. Ah, Mas, na verdade, agora estava normal. Avaliando o exame anterior, que estava alto, aí, aí a doutora, até a doutora Regina, a Regina Mestre, ela resolveu medicar para ver se melhora a minha disposição, porque eu, mesmo com 20 quilos a menos, aí eu continuo assim, sonolenta e cansada. É bacana Entendeu? você fazer um teste que a gente chama de teste terapêutico. Então, Aí ela falou, vamos botar, aí passou a ultra, né? Vamos botar um tiquinho do hormônio para ver se te dá uma melhora. E eu já sinto uma melhora. Você falou assim, você levanta, você acorda, mas você tem que levantar, mas você tem que dar vários comandos, né? e Levanta, levanta. às vezes tem que entrar só com a levotiroxina, que é o que você está tomando. Às vezes, se o paciente não melhora, é interessante você tentar dar o T3 também, né? Eu acho que tem que ter, assim, duas coisas. A pessoa, ela tem que respirar para se perceber, porque volto naquele problema, a gente está tão pilhado que a gente não está passando batido na gente mesmo, Uhum, né? uhum. Sintomas finos, não estou falando A gente não se olha, né? Não se não se observa, não se percebe. escuta. Exato. Então, esse é um problema, né? Então, a gente fala, por exemplo, na low carb, quanto eu vou comer? É o tanto da sua saciedade. Mas se você não se saca, não se percebe, você não sabe nem o tanto da sua saciedade. Então, esse é um Uhum, problema. E outro é a questão do médico olhar no olho do paciente mesmo, ter vontade de ajudar. Ou seja, uhum, sentar e não ficar com pensamento prévio. Eu não posso ter na minha cabeça um script da Jo. Eu tenho que ouvir o que ela está falando. Eu não posso ter uma lista de coisas que eu acho que ela tem. Eu já comecei mal. Eu tenho que ter uma uhum, lista zerada, uma tela em branco e escutar o que o paciente está dizendo. Independente se o exame dele está bom ou ruim, né? Então, se ele está cheio de sintoma, eu tenho que considerar que ele é mais importante que o exame. E às vezes a gente faz teste terapêutico e escuta depois, fulano, e aquele cansaço, como é que tá? Teve pelo menos alguma melhora? Você fez o exercício de perceber todo dia, tentar perceber se o seu cansaço está de. Se você consegue fazer mais coisas, ou se você está mais contente fazendo com mais disposição, né? E às vezes você trata e o laboratório nunca ajudou, nem no começo, nem no meio, nem no fim do tratamento. Né? Mas a pessoa, o que interessa? Interessa se o exame está bonito ou se a pessoa está feliz?
né? É verdade, verdade, é verdade. Então, realmente, essa minha prima, ela engordou 2 quilos e já correu atrás, né? Mas normalmente as pessoas vão deixando, vão deixando, vão deixando. Eu só tomei um susto Engordar não quando é eu engordei, necessidade. em um ano eu engordei 6 quilos. Caramba. Aí eu tomei, que aí a doutora também tomou susto. Ela falou, o que aconteceu? Em um ano você engordou 6 quilos. Mas foram, assim, várias coisas que aconteceram de problemas de perda de pai, perda de mãe, e foi. Aí você come por emoção, né? Você come e não está nem percebendo o que está comendo. Muita coisa na cabeça, muita atividade, muito trabalho. E quando eu vi, eu já estava com 80 quilos. E você aprendeu a fazer a dieta low carb sozinha, através da internet, ou alguém te ensinou? Então, eu comecei assim, não, eu ouvi falar através de uma amiga que é muito, ela é uma pessoa assim, que tem muitos sintomas, mas o exame tudo normal. E os médicos não ligavam para ela. E aí ela estava cansada daquilo de fazer os exames. Os médicos sempre diziam para ela, você está bem, está tudo normal, está tudo normal. Mas ela se sentindo péssima. Aí ela começou a procurar, pesquisar por conta própria. Bom, não tem ninguém para me ajudar, então eu vou me ajudar. E aí ela, nessas pesquisas dela, ela deu de cara com a low carb e começou a experimentar nela e ela começou a melhorar muito, começou a melhorar muito, melhorar muito. Aí Então, eu falei, então eu vou nessa. olha que interessante isso aí que você falou. Esse pode ser um caso de uma pessoa que estava faltando hormônio tiroidiano por uma questão de inflamação do corpo, oriundo de uma dieta ruim. Não é que ela não tem o hormônio não age porque ela está, entre aspas, inflamada, comendo coisa que não Uhum, devia comer. uhum. Tem comida que não é comida, que é coisa comestível, que o nosso corpo não vai bem. É como eu brinco, que é como se estivesse comendo plástico. Tem comida que Deus me livre. Tem gente As- que gosta de usar analogia assim, manda a sua avó ler o rótulo aí. Se ela não identificar o que está aí, você não come, não. Exatamente. Então, às vezes Então a eu pessoa. comecei a fazer assim, por conta própria também, doutora. Só que eu gostei tanto que aí eu fui para a faculdade de nutrição. Ah, você faz nutrição ou fez no. Sim, sim, tô fazendo ainda, tô na metade. Ah, Eu poxa, me encontrei, né, no processo. Para mim faz foi lá no suave. Rio. Você não está no Rio, mas você É, faz no lá no Rio, Rio. não, faço no Rio, faço no Rio. Você toca o seu trabalho e faz faculdade, ou você parou de fazer faculdade? Não, então, eu já tinha parado de trabalhar um tempo quando eu precisei cuidar da minha mãe, né? Meu pai morreu e minha mãe ficou comigo. Minha mãe já estava doente, uma doença degenerativa, e aí eu precisei cuidar dela. Ela ficou 6 anos comigo, eu não tive coragem de Fechar. botar ela para outro lugar, não tinha condições. E aí eu parei tudo para cuidar da minha mãe. Foi nesse período que eu engordei. Porque Entendi. eu tinha a tristeza da morte do meu pai, a tristeza da doença da minha mãe, eu não estava mais trabalhando, eu estava só mergulhada naquele processo ali, entendeu? Aí depois minha mãe se foi, e aí, depois que ela se foi, eu engordei mais. Porque acho que agregou mais uma tristeza, ao mesmo tempo era um alívio, porque minha mãe estava sofrendo muito, então assim, foi um alívio ela, né, ser recolhida, porque ela sofreu muito, mas ao mesmo tempo tem a saudade, né? Tem toda essa mistura. E aí que eu fui, bom, agora não tenho mais desculpa para dizer por que eu estou engordando, né? Agora sou só eu, estou eu aqui, meus filhos já são adultos, né? Meu marido desde o início me deu super apoio. Aí a gente começou a testar low carb. Eu não achei nenhuma nutricionista para me orientar na época, eu fui a 2 É difícil, né? e difícil. E ainda mais assim, você não tem, há 5 anos atrás você não tinha tanto. Os meus Eu pacientes, não, eu não usava 90% sou internet, eu por que exemplo. faço disso. Eu não usava Instagram, então eu nem sabia como procurar. Enfim, eu sei que eu comecei a fazer, comecei a procurar, pesquisar, e comecei a procurar, cair lá no blog do Dr. Souto. E aí você resolveu fazer nutrição. E aí eu amei tanto que aí eu estou fazendo nutrição e estou amando demais. E é isso que eu Lá, vou fazer. tá Hã? tá dando briga com os professores? Não. Então, às vezes. Às vezes eu faço ouvido de mercador, às vezes eu não tô. Mas você sabe que Eu quero meu diploma, eu quero meu diploma. mas você sabe que a Paty Aires, não sei, talvez você deva conhecer, Conheço. ela conta uma coisa que eu acho tão legal, porque com gentileza e sem achar que o professor
tá deliberadamente falando uma besteira, porque na verdade não é deliberado, Uhum. é questão Não é, não do é. conhecimento que foi passado errado. Então, assim, com muita empatia, com muito carinho, é a atitude da pessoa que importa. Ela levava as evidências, e eu acho que eles então deviam ver na atitude dela que era uma atitude construtiva, e aí paravam para ouvir. Então, ela sempre conta uma experiência super gostosa e produtiva da faculdade de nutrição dela, diferente do que a gente costuma ouvir, porque muita gente como você se apaixonou por nutrição e foi fazer. Então você Uhum. escuta todas as experiências, né? De muita briga, de gente que faz a faculdade contrariado. E a experiência da Paty é bonita de ouvir ela contar, porque foi uma coisa transformadora na vida dos professores também. Então, não dá a impressão que foi uma contrariedade que ela teve que passar durante 4 anos, muito pelo Uhum. contrário. Mas isso é uma coisa que está dentro da gente, a vontade sincera, né? E não agressiva, aquela vontade sincera de chegar na verdade e contribuir. Eu acho que os professores sacavam, né, na pessoa dela e todo mundo aproveitou. Eles aprenderam, ela não brigou com. Ah, que legal. É gostoso ouvir ela contar isso. Eu também não tenho vontade de brigar com ninguém, não. Eu fico, assim, eu não sei se eu vou conseguir o professor, porque vai querer me orientar, né? Que eu vou querer falar de diabetes, né? Colocar Ah, você na minha fala monografia. na Não, pós-graduação. na monografia. Na Ah, na monografia. monografia, que tem que fazer Eu uma. quero falar do efeito da diabetes, do tratamento diabético low carb, e eu não sei se eu vou achar um professor para me orientar, Já que vai vai querer me caçando, orientar. já vai Então, caçando a já ponta. estou caçando. No momento, não tem ninguém lá que queira me orientar, não. Mas eu vou conseguir, vou conseguir. É engraçado que obrigou pessoas como você, que foram fazer nutrição por esse motivo, a saber até sobre evidência científica, né? Porque você não consegue ser ouvido se você não entende de evidência científica. Uhum. Qual Não, estudo é mais sim. importante, mas nisso o blog do Souto é a melhor escola, né? Gente, O eu costumo podcast dizer, do Forte, né? sim, também, adoro também. Eu A costumo gente dizer que aprende. o Souto podia dar certificado para a gente do blog dele. Quem já maratonou o blog do Souto ganha o certificado. É verdade, todo mundo passou por lá. Ele é muito bom, muito inteligente. Ele é muito bom. Então, assim, aí eu fui me encantando com essa possibilidade, porque eu já estava, doutora, conformada com o meu sobrepeso, porque eu acreditava que depois dos 40 eu não podia, você não emagrecia mais. E na minha família tem muito caso de obesidade. Todo mundo é cadeirudo, todo mundo é grande, sabe? Todo mundo grande. Meu pai sempre foi gordo, Você perdeu 20 quilos, então só não é. de 20 quilos. Era Hã? absolutamente possível, né? Sim, sim, e Alguém, com ó. 45 anos, com 45 anos. Aqui, ó, a Pizzas Low Carb tá dizendo. Então, com 45 anos, que não era nem tão jovenzinha. O pior, Pois é. o pior de você fazer a faculdade é ter que aprender coisa errada e ainda ter que responder errado sabendo que é certo. Então, esse é um problema, né? Eu gosto de contar que uma das provas que eu fiz, não era prova, era um teste, né? E aí caiu a questão. Cite um exemplo, não, marque um exemplo de dieta da moda. Quem estava lá? Low carb. Eu É, sabia que a resposta era aquela. Eu marquei. Eu falei, eu preciso desse ponto. Deixa ele achar que é dieta da moda. pergunta mais infeliz. A Então, Maiara, uma assim, paciente minha, tá perguntando aí qual é o site. Mandar um beijo para a Maiara e para o marido o dela. site do Souto? É que agora não é mais, né, Jô? Ele tá fora do ar, Não, né? É só no Telegram não, agora. entra. Não, entra. Eu entrei anteontem. É Low www.lowcarb-palio.com.br. Se Entra você sim. jogar ciência low carb no Google, vai direcionar para ele. Ele é marrom e bege. Ele é um site esquisito, não é bonito, não é moderno, mas tem muito conteúdo. É uma delícia de ler. Ele está no Telegram agora, ele está bastante ativo no Tá, Telegram, né? tá, tá. Do nome, Assim. para quem quiser, é low carb-palio.
.com.br, mas também acha como Ciência Low Carb. Muito bom, muito bom. Ah, é como ciência low carb, eu nunca botei, não. Então, doutora, falta 5 minutos para acabar nossa live. Então, fala um pouquinho sobre o benefício da low carb para quem tem hipotiroidismo. Então, um benefício, acabei que já permeei aí, que é assim, a low carb, bem feita, ela não tem quase comida processada. E ainda quando tem, vamos supor, um pão, uma pizza, foi você que fez, com a farinha de amêndoa, com a farinha de frango, ou comprou de alguém que fez brigadeiro low carb, que também é creme de leite, cacau, eritritol. Então não tem comida processada, né? Não tem farinha de trigo, não tem leite. Por que eu falo de leite? Leite dá ziquezira em muita gente, né? O leite é bem alergênico, né? Exato. E aí você acaba melhorando essa questão do leaky gut, você pode melhorar a autoimunidade na tireoide. Outra coisa que eu também acabei que já falei, que você requer menos da sua tireoide, requer que ela trabalhe menos, porque quem come muito carboidrato precisa de muito T3. Então você permite que ela possa trabalhar menos. O que mais aí que a gente pode dizer? Ah, tá. Então, essa questão aí eu não sabia dessa relação. Tem. Com a comida, Pra mim, com a dieta. principalmente foi nítido, meu T3 despencou. Que mais? A questão de você... Aí é bem legal de falar, porque eu acho que é o benefício maior de todos. Se você come mal, a gente vai ter que fazer outra live para dizer o que é comer mal, o que é comer bem, mas tudo bem. Ah, vamos fazer? Não vamos marcar? Tempo, a gente faz depois. Mas tudo bem, você comia mal e agora você come bem. Depois de um tempo comendo bem, você vai ficando desinflamado. E aí você tem melhora na conversão do T4 em T3, você tem mais hormônio ativo. Você nem precisa de muito T3, mas ele se converte na periferia. Na verdade, se você dorme mal, se estressa, é sedentário e come mal e resolve, vou comer bem, vou sair do sedentarismo, vou dormir mais horas por noite e vou pelo caminho que eu achar melhor, cada um tem um, parar de ser tão estressado, simplesmente sua vida vira de página, né? Às vezes nem precisa ser uma low carb, só de ser comida de verdade, né? Ah, sim, com certeza. Para quem come todo dia comida processada, só de fazer uma dieta que a gente chama meio que de paleo, né? Comida de verdade é um passo enorme. Na verdade, essa dieta é a que seu avô fazia, o seu bisavô fazia. Pega a foto da sua família que você falou que é gordinha, só que foto mais antiga. Pega a foto de 1800. Não, quando eles eram meninos, quando eles eram jovens, era todo mundo magro. Eu só tenho um tio que ele sempre foi gordinho, desde pequenininho. Sempre foi gordinho. O resto, todo mundo era magro, mas só que hoje está todo mundo gordo. Então, eu falo para as pessoas, pega a foto de família no comecinho de 1900. Sei lá, 1910. Pega e aponta onde estão os gordinhos. É a minoria. Então, não é possível que algo não aconteceu. Não, é verdade. Ó, eu sou de 1970, então assim, quando eu era na faixa de 8, 9 anos que eu comecei a engordar. Então ainda era anos 70. Na minha escola, eu sofria bullying, porque eu era bem gordinha. Mas por que também? Não tinha mais ninguém gordinho, era só eu. Então, hoje era capaz eu e um ou outro, sei lá. Hoje não, é o contrário. Hoje as crianças estão muito gordinhas, é um ou outro que é magro. Isso dá um problema. Para eu educar meu filho aqui, às vezes ele fica meio ET nos lugares. Isso dá até conflito. E a minha família é toda gordinha. Se eu não cuidar, já sei onde ele vai parar, no mesmo lugar que todo mundo. Então, às vezes dá conflito, porque como assim não come pão? Não vai dar pão pro menino? Aí, às vezes, alguém dá bala. Coitado! O que é isso aqui? Não sabe nem chupar bala. Não que ele seja perfeito, de jeito nenhum, mas a gente tenta, pelo menos, não fazer grandes absurdos, né? É uma luta. Talvez vai cair. Não é mole, não. Acho que vai cair. Acho que vai cair. Então, assim, muito obrigada, tá, doutora? Pela atenção, pela live. Então, vamos marcar outra? Com certeza, vamos. Muito bom. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada, tá, pessoal? Vai cair. Em 20 segundos vai cair.
Uma Foi um ótima. prazer, tá? Bom, Conversar prazer contigo, foi meu. doutora. Muito obrigada. Uhum.